Bom, pronto, o debate sobre taxa básica de juros está feito aqui. Eu quero trazer um outro assunto que tem a ver com essa história, porque o Brasil tem a maior taxa básica de juros do mundo, como acabou de colocar aqui o Fábio Piperno. E também foi o país do G20 onde a inflação registrou a maior queda em um ano. Fevereiro de 2022, o Brasil tinha um dos índices mais altos do mundo, 10,5%. Já em fevereiro de 2023, esse número ficou em 5,6%. É a taxa básica de juros a principal responsável por esse resultado de queda na inflação? Começo contigo, Ricardo Melão. Com certeza. A gente tem que lembrar que esse aumento da taxa de juros ele não começou hoje, ele já começou há um bom tempo no passado. Agora, convenhamos, vamos pegar o histórico. Isso não começou agora também não. Vamos falar do ano passado, período pré-eleitoral, tivemos aí a aprovação da PEC Kamikaze, tivemos no final a aprovação da PEC de transição, uma série de medidas feitas pré-eleições de aumento dos gastos, depois a PEC da transição, todas as promessas do atual governo, o próprio fim do teto de gastos, o não anúncio do arcabouço fiscal, enfim, uma série de questões aí não colocadas que demonstram que o governo não pretende fazer os ajustes fiscais necessários. Da parte das despesas, claramente mostra que se nós estamos tendo um déficit, ele vai continuar. E, como eu falo, é um processo que vem há muito tempo. Se os juros não tivesse ficado, não tivesse sido ajustado lá atrás e ficado alto, nós não teríamos esse resultado hoje. E como essas sinalizações não têm sido demonstrado que haverá, por enquanto, não saiu um arcabouço fiscal, e vendo o governo do jeito que como ele sempre se comportou no passado, em seus discursos, em sua retórica, e não demonstrou nenhum sinal contrário, o que acontece com a expectativa do mercado? É que não vai mudar muita coisa em relação a isso. Até porque não é da natureza do discurso de um partido como o PT no governo e da maneira do PT governar nos seus estados, quando governou o país, ser diferente. Então, o que vai acontecer? Entende-se que no futuro ele vai continuar seguindo, de alguma forma, esse mesmo modo de governar, gastando, não vai haver corte de gastos. E aí teria que ter, como o Segré coloca muito bem, um aumento de receitas, não sei como. Então, em virtude disso, resultado, imagina-se que vai aumentar a dívida. Imagina-se que, então, gastando mais vai ter inflação. Vai ter muito mais inflação. Então, o Banco Central, o que ele faz? Ele mantém os juros altos, mesmo que a inflação esteja baixa hoje, controlada. Graças a esse aumento lá de trás, a pressão inflacionária ainda é grande devido às expectativas geradas quanto ao futuro. Piperno, nas conversas que eu tive hoje, eu ouvi que foram combinações de dois fatores. Essa política monetária adotada pelo Banco Central, que veio de antes e que outros países, por exemplo, como Estados Unidos e Reino Unido, agora se arrependem de não terem adotado também, porque estão vivendo um processo de inflação que está assustando a população de ambos os países, e também uma política fiscal da gestão anterior por conta das mudanças que fez em relação à arrecadação de impostos e etc. De que forma que você vê isso, Piperno? Veja, o aumento da taxa de juros para 13,75%, nós temos que separar bem as coisas. Ela não tem nada a ver com falta ou existência do arcabouço fiscal, porque naquele momento o governo era outro e imaginava, inclusive, se reeleger. E era um governo que gastava muito para se reeleger. E o teto fiscal já estava implantado, inclusive. E o teto fiscal já estava implantado há muito tempo. Então, ok, a questão não é essa. Naquele momento, houve o país, enfim, o Brasil, como praticamente todos os outros, vivia também um ciclo de inflação importada. O preço do petróleo havia explodido, das commodities agrícolas também, a comida ficou mais cara para todo mundo, o petróleo ficou mais caro para todo mundo, a inflação disparou em todo mundo. Nem ouso dizer aqui, nem, enfim, cometeria, a grosseria intelectual dizer que isso foi culpa do governo Bolsonaro. Foi uma inflação importada. A partir do momento também que alguns preços começaram a ceder, e o governo tomou algumas medidas que a gente pode até questionar, porque elas estão gerando custo hoje, mas o fato é que naquele momento, medidas como a desoneração dos combustíveis, elas impactaram a inflação caiu. A inflação começou a cair abruptamente. Mais rápido até do que em outros países, embora hoje na Europa e nos Estados Unidos também presente já tenha sinais consistentes de queda, mas aqui no Brasil realmente a queda foi mais abrupta. Então veja, naquele momento
o aumento exponencial de taxa de juros, ele não impactaria muito essa questão da inflação, porque era uma inflação importada, não era uma inflação daqui. Não era uma inflação que o governo Bolsonaro gerou, porque ele gastou muito, ou porque, enfim, houve algum desequilíbrio aqui. Era uma inflação da guerra. Você discorda, Lá? Não, discordo. Piperno, sabe por quê? Porque foi uma inflação mundial, porque os bancos centrais, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? O que eles fizeram? Baixaram as taxas de juros. Na prática, isso é colocar dinheiro no mercado, crédito barato. Houve uma expansão monetária acima do que a economia conseguia absorver. Com o processo de reabertura da economia, essa demanda ela estava reprimida. E na hora que vem essa demanda reprimida muito acima da capacidade de oferta, até porque devido às políticas de restrição, muitas empresas quebraram e deixaram de investir, a demanda ficou muito acima da oferta e houve um reajuste muito grande nos preços no mundo inteiro. O que o Banco Central acertadamente fez, inclusive o Campos Neto recebeu prêmio por conta disso, como o melhor presidente do Banco Central do mundo, rapidamente elevou a taxa de juros, que elevar a taxa de juros é enxugar esse dinheiro do mercado. Sim. E aí trouxe a inflação de 10 para 5. E aí a sua pergunta é, poxa, por que não pode começar a reduzir? Não pode começar a reduzir porque há uma incerteza do lado fiscal e as expectativas futuras estão desancoradas. Esse é o cenário. É por isso que a taxa de juros ainda não caiu. Tem um pedaço do diagnóstico aí, ó, que está errado. Que, assim, as taxas não caíram só por essa movimentação do Banco Central, mas principalmente por fatores como desoneração dos combustíveis. É só pegar os meses... mas não foi só isso. É só pegar os meses da deflação. Os meses da deflação foram os meses de corte de tarifas de combustíveis e energia elétrica, por conta da desoneração. Que você pode questionar se foi um bom ou um mau remédio, mas aconteceu e deu um resultado de curto prazo. Piperno, mesmo tirando gasolina do índice, tem uns cálculos que a gente faz, tira a gasolina do índice e tal, a inflação começou a ceder, mesmo tirando esses itens. Claro que isso ajudou, ajudou muito, mas não foi o principal. Muito. Segredo. O que eu queria mencionar é que tudo isso que Piperno está comentando, que tem uma lógica teórica em si, já foi aplicado na prática no governo Dilma. Quando ela abriu a quantidade de créditos, isso é expandir a quantidade de dinheiro que a população tem, diminuiu a taxa de juros na canetada, a inflação, como muito bem falava Alan, está em 6,5%, aí todo mundo sai comprando coisas. Quando todo mundo aumenta a sua expectativa de compra e aumenta, logicamente, a demanda, as empresas não têm o mesmo ritmo para cobrir a oferta. Quando você tem um aumento da demanda não acompanhado pela oferta, absolutamente claro, aumenta o preço. E aí começou o desandar de toda a economia brasileira a partir dos erros da Dilma Rousseff. Então, a gente pode estar de acordo, desacordo, mas tecnicamente a política do Banco Central está impecável para controlar a inflação. A gente pode fazer alguma reclamação em termos sociais, de atividade econômica, mas o objetivo do Banco Central é esse: controlar a inflação e manter o valor intrínseco da moeda, que o real continue sendo o real. E ele está fazendo isso muito bem. Piperno, você quer se opor? Eu vou abrir um espaço para você aqui, para a gente poder continuar e seguir para o próximo assunto do nosso debate. O segredo, do ponto de vista teórico, o que você disse, ok. Só que tem uma coisa, e de fato a Dilma errou. Só que naquele momento, a taxa de juros baixou para 7 e pouquinho, num ambiente em que a inflação dava quase isso, né? Então, estamos de acordo que houve um erro ali. Só que ninguém está dizendo aqui que o Banco Central tem que baixar de uma vez na canetada de 13,75 para 7 outra vez. Não é isso. O que está se questionando é que 13,75 é muito. É tão absurdo na ponta lá em cima quanto o 7 lá embaixo.